Olá, bem-vindos a mais uma aula Excel além dos números. Hoje nós vamos descobrir como separar um determinado conteúdo a partir de um delimitador. Vejam que aqui eu tenho um banco de dados. Esse banco de dados ele tem o código e a descrição do produto. E o código nem sempre tem o mesmo tamanho. Aqui, por exemplo, eu tenho 690, depois eu tenho 5, 5, 3, 4, 7, então ele tem 5 posições, 3 posições. Aqui no começo eu tinha com 5 posições e 6. Que a gente nota que dá para claramente ter uma lógica. Eu tenho código, espaço e a descrição do produto. Logo, o primeiro espaço para mim é o delimitador. O que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou usar uma forma chamada localizar. E a fórmula localizar, ela pergunta o seguinte: o que você quer localizar? Eu quero localizar um espaço. Então, eu coloquei aspa, espaço e aspas. Ele pergunta onde? Ora, nessa célula, no A2. A partir disso, ele pergunta quando eu começo a contar? Comece a contar a partir da posição 1. Vejam que ele vai me retornar 6. Então, ele está dizendo que ele encontrou, está como texto, vou trazer ele para geral, 6 posições e eu tenho o primeiro espaço. No meu banco de dados, eu tenho na 7ª posição e assim, entre outros, tá? Isso significa o quê? Se está na 7ª posição o espaço, significa que eu tenho 6 posições do código. Então, eu já consigo, por exemplo, aqui vou usar aqui em cima a função fórmula texto, para que vocês tenham noção de qual é a função que eu estou utilizando. Está lá? Essa aqui é a fórmula texto, mostrando que eu estou usando a função localizar. Desculpa, era para ser negrito, mas quem faz ao vivo tem esses riscos. E agora que eu tenho localizar, eu vou conseguir pegar tudo que está à esquerda daquela célula. Esquerda de quem? Vamos lá, vamos abrir a caixa de diálogo. Então, à esquerda do A2, e ele quer saber, à esquerda, quantos caracteres? Ora, aonde ele encontrou o branco, menos 1, né? Porque significa que eu tenho 5 posições de código. E assim eu vou copiar para todo mundo e ele se ajusta, vejam. Aqui era o código 7165, ele conseguiu localizar o primeiro espaço e pegar somente a esquerda dele. A função que foi utilizada aqui, então, esquerda. E para pegar o resto? Olha, aqui nós temos um problema. Cada descrição está de um jeito. Vejam que o meu cadastro está tão bom que ele se chama Ermuda Abador. Já deve ter tido um problema quando eu fiz a conversão dele. Enfim, vamos lá. Eu vou pegar, então, o que tiver à direita, mas à direita, quantos espaços? Eu vou primeiro procurar quantos caracteres eu tenho no A2. E ele vai me dizer o seguinte, o A2 é uma string, é um campo com 40 de tamanho. Assim, eu tenho 27, tenho 18, ó, eu tenho os mais diversos tamanhos. O que eu vou fazer? Se eu quero pegar o resto da palavra, eu tenho que pegar tudo que vem depois do espaço. Se ele tem 40, significa que eu quero 40 menos o lugar do espaço. Então, eu vou fazer o quê? Aqui a minha função é número caractere. Agora eu vou dizer o que eu vou buscar da direita dessa célula. Então, eu quero direita, peço desculpa, direita do A2 e ele quer saber quantos caracteres. Ora, eu quero o 40 menos aonde você localizou o espaço, 40 menos 6. E ele diz, está aqui a sua descrição, é exatamente essa. Vou lá, copiei para todo mundo. Eu tenho outra aula que falo só sobre esses atalhos de teclado, tá, gente? Então, está aqui, eu fiquei com o resto. Mas vejam que o meu resto não está muito bonitinho, né? O que acontece? Eu tenho muitos espaços aqui no meio, eu posso ter espaços no final. Eu gosto de utilizar, quando vou buscar à direita, uma função que se chama compactar. Se você estiver usando
com a versão de português do Brasil, ele é ajustar. Em Portugal é compactar. E vou dizer isso. Vejam, ele está o compactar da minha função direita. Olha, quando eu copio já para o segundo, vejam que entre summer e 2, ele já tirou os espaços. Entre a minha ermuda e ciclista também. Então, eu posso copiar isso para todo mundo. E está aqui. Eu tenho, então, o meu banco. Primeira coisa, eu localizei aonde estava meu espaço. Depois de localizar o espaço, eu busquei todo mundo que estava à esquerda. Depois eu vim e descobri o número de caracteres, e a partir do número de caracteres eu peguei à direita todos os caracteres, menos aonde estava o espaço. E consegui, então, separar. Aqui, nesse momento, eu tenho a segunda parte do meu banco, né? Que seria a minha descrição, e aqui a primeira. Tendo em vista que eu tenho diversos espaços, mas eu usei apenas o primeiro espaço como um delimitador. Poderia ainda ter separado cada palavra em um lugar diferente. Mas, a princípio, é isso. Então, gente, é o primeiro espaço como delimitador. E agora, se eu não quisesse manter essa coluna nem essa, quisesse realmente manter só o que eu preciso, vou duplicar o nosso banco. E aqui eu gosto de fazer o seguinte, vejam, eu estou lendo a célula que tem dados e estou lendo o B2. O que eu posso fazer? Vir no B2, eu copio tudo que tem de fórmula, dou um escape para parar de editar, venho aqui, aonde ele fazia referência ao B2, ponho essa função. E agora, se eu copio isso tudo, para esse aqui, para ter o código, eu não preciso mais da função localizar aqui. Mas, para esse aqui, eu ainda estou usando, ó. Vejam, eu uso como auxiliar o D2 e o B2. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou substituir o B2 pela fórmula que eu já tinha copiado, que é o localizar. E agora, o que eu tenho aqui? Um num caractere. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Copiei, dei um escape, venho aqui e digo, aonde você usava o D2? Era aqui? Então, use agora a função num caractere. Nesse momento, olha, a única célula que eu uso é o A2. Posso copiar para todo mundo. Vou copiar esse para todo mundo. E agora eu posso excluir esse e excluir esse. E agora vamos organizar aqui o tamanho das colunas para vocês verem. Eu fiquei com essas duas fórmulas, ó. Esquerda com o localizar e aqui compactar, com a direita com o número de caracteres e com o localizar. Parece muito complicado, mas vocês viram quando fazendo passo a passo, é muito simples. Ok? Então, se você gostou, não esquece, curte esse vídeo, compartilha para que mais gente tenha conhecimentos no Excel e não se esquece, te inscreve no canal, liga o sininho, fica sabendo cada vez que eu posto uma aula nova. E lá na descrição também vou deixar o nosso link do WhatsApp, aonde só se fala sobre Excel. Não tem bom dia, boa tarde, nem gifzinhos, nem memes por lá. Fiquem com Deus, até a próxima aula.